Estados Unidos e Irã ampliam o cessar-fogo e o Estreito de Hormuz volta a operar, reacendendo a esperança de estabilidade no mercado mundial do petróleo. Em New York, a cidade para celebrar o título histórico dos Knicks após 53 anos de espera. Nas notícias internacionais, a ELN fala em diálogo na Colômbia, a Coreia do Sul flexibiliza a fronteira e o Reino Unido aperta o cerco às redes sociais para menores. E no Brasil News na Copa, Neymar fica de fora do jogo contra o Haiti. Ancelotti faz mistério sobre a escalação e a torcida segue dando show pelas ruas dos Estados Unidos. O Brasil News começa agora. Boa noite. Estados Unidos e Irã assinaram um acordo provisório de cessar-fogo que amplia por mais 60 dias a trégua no Golfo. Os Estados Unidos e o Irã divulgaram na quarta-feira o texto de um acordo provisório assinado por seus presidentes para encerrar a guerra. O documento de 14 pontos estende por mais 60 dias o cessar-fogo anunciado anteriormente em abril, permitindo que ambas as partes negociem uma trégua permanente. Falando na cúpula do G7 na França, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que retomará ações militares caso o Irã não cumpra seus compromissos. Se eles não honrarem o acordo, ou algumas coisas que nem foram mencionadas no acordo, é um memorando de entendimento, mas temos um entendimento de certas coisas sem colocá-las por escrito. E se não honrarem isso, provavelmente voltaremos a bombardeá-los até que cumpram. Sabe, é impressionante o que as bombas podem fazer. Trump também suavizou sua posição sobre o programa de mísseis do Irã, dizendo que seria injusto negar a Teherã mísseis balísticos, após anteriormente prometer destruí-los. O acordo estabelece medidas importantes. Ambos os lados encerrarão as hostilidades na região, incluindo no Líbano, e retomarão o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz sem cobrança. Os Estados Unidos suspenderão sanções, descongelarão ativos iranianos e apoiarão um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares. O Irã, por sua vez, se compromete a não desenvolver armas nucleares e concorda com a diluição local de seu estoque de urânio enriquecido, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Líderes mundiais reunidos no G7 saudaram o acordo e pediram um cessar-fogo completo no Líbano. Israel, que não participou das negociações, afirma que mantém o direito de agir militarmente. Trump pediu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que reduza os ataques no Líbano. Para ser justo com Bibi Netanyahu, que é um bom homem, ele às vezes se empolga um pouco. Temos uma pequena divergência sobre o Líbano. Eu digo, você pode agir com um pouco mais de cautela, Bibi. Não precisa derrubar um prédio toda vez que alguém entra nele pelo Hezbollah. Enquanto isso, forças israelenses e combatentes do Hezbollah continuam trocando ataques, incluindo bombardeios e ações com drones no sul do Líbano. Os preços do petróleo caíram e bolsas asiáticas se mantiveram estáveis nesta quinta-feira, enquanto investidores avaliam o acordo provisório entre Estados Unidos e Irã. Entretanto, a incerteza na região mantém os mercados cautelosos. Após mais de 100 dias de restrições, o Estreito de Hormuz voltou a registrar intenso movimento de petroleiros. A retomada ocorre após a assinatura de acordo de paz entre os Estados Unidos e Irã, que reestabeleceu a navegação e suspendeu o bloqueio aos portos iranianos. Horas depois do anúncio, 3 superpetroleiros sauditas atravessaram a rota, transportando cerca de 6 milhões de barris de petróleo, sinalizando a volta do comércio marítimo em uma das regiões mais estratégicas do mundo. E a Agência Internacional de Energia prevê um grande excedente de petróleo em 2027, caso o Estreito de Hormuz seja totalmente reaberto após o acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Um possível fim está à vista para a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história. A Agência Internacional de Energia
disse na quarta-feira que o mercado de petróleo entrará em um excedente significativo de oferta em 2027, após se recuperar do fechamento do Estreito de Hormuz. Isso ocorre depois que os Estados Unidos anunciaram um acordo para encerrar a guerra com o Irã, que inclui a reabertura do Estreito por Teherã e a retirada de um bloqueio naval pelos Estados Unidos. Estima-se que a guerra tenha bloqueado mais de 14 milhões de barris por dia da produção de petróleo do Oriente Médio, segundo a AIE. A agência também projetou uma recuperação gradual, assim que o bloqueio norte-americano for suspenso e as exportações iranianas puderem ser plenamente retomadas. Também destacou que restrições políticas e operacionais, incluindo operações prolongadas de desminagem e acordos de trânsito ainda não resolvidos, representam riscos negativos para as perspectivas de recuperação do Oriente Médio. O relatório da agência afirma que o mercado de petróleo poderá entrar em um excesso significativo de oferta já no próximo ano, com a produção crescendo em 8 milhões de barris por dia, enquanto a demanda aumentará apenas 2 milhões de barris por dia. Um excedente de petróleo em 2027 pode oferecer uma oportunidade para países reabastecerem estoques e criarem novas reservas estratégicas. Entretanto, os volumes armazenados podem cair ainda mais para níveis historicamente baixos antes que o equilíbrio do mercado seja restaurado. Veja agora um giro de notícias nos Estados Unidos. Após 53 anos de espera, os New York Knicks finalmente voltaram ao topo da NBA e foram recebidos como heróis em uma grande parada dos campeões pelas ruas de Manhattan. Milhares de torcedores vestidos de azul e laranja lotaram o tradicional Canyon of the Heroes para celebrar o título histórico. O capitão e MVP das finais, Jalen Brunson, ergueu o troféu diante da multidão e emocionou os fãs ao afirmar que todo o esforço valeu a pena. A festa ainda contou com a presença do cineasta Spike Lee, um dos torcedores mais famosos da franquia. Entre chuvas de confetes e gritos de Let's Go Knicks, a cidade viveu um dia inesquecível para comemorar a conquista que encerrou um jejum de mais de 5 décadas. Um turista de 18 anos morreu após cair de uma charrete puxada por cavalos no Central Park, em New York. Segundo imagens divulgadas por uma organização de defesa dos animais, o cavalo disparou repentinamente, deixando a charrete desgovernada. O veículo chegou a subir no meio-fio, enquanto um homem tentava alcançá-lo. Pelo menos 2 passageiros foram arremessados. O jovem foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O caso reacendeu o debate sobre a segurança e o uso de charretes na cidade de New York. Um incêndio de grandes proporções atingiu um enorme galpão industrial no centro de Los Angeles e provocou uma intensa coluna de fumaça visível a quilômetros de distâncias. As chamas alcançaram painéis solares instalados no telhado e romperam uma tubulação de amônia, liberando gás no ar e levando as autoridades a emitir um alerta para moradores próximos permanecerem dentro de casa. Helicópteros foram mobilizados para lançar água sobre o local, já que o vazamento obrigou os bombeiros a recuar por questões de segurança. O fogo ficou concentrado na cobertura do prédio, mas mobilizou uma grande operação de emergência. A seguir, 2 agentes da Patrulha Rodoviária da Flórida se entregaram às autoridades depois de serem acusados de crimes. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo.
Dois agentes da Patrulha Rodoviária da Flórida se entregaram às autoridades depois de serem acusados de crimes. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Os dois agentes da Patrulha Rodoviária da Flórida, FHP, se entregaram às autoridades no condado de Osceola na noite de quarta-feira, após a emissão de mandados judiciais. Entre eles está a capitã Lenita King, comandante do distrito de Orlando da FHP, e o policial Maurice Vilsant. King é acusada de crimes como furto qualificado, falsificação de documento e esquema para fraude. As autoridades ainda não divulgaram detalhes das alegações nem as acusações específicas contra Vilsant. Os dois foram libertados após o pagamento de fiança de $30 mil cada um. A investigação segue em andamento. A Patrulha Rodoviária da Flórida ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso. E a Guarda Costeira interceptou uma embarcação que transportava 25 cidadãos chineses na costa da Flórida. Segundo o Departamento de Segurança Interna, o DHS, o barco ignorou as ordens para parar próximo a Key Biscayne. Após disparos de advertência sem resultado, os agentes utilizaram tiros para desativar a embarcação e encerrar a perseguição. Ninguém ficou ferido. Os ocupantes foram detidos e transferidos para processamento, enquanto o caso passou a ser investigado por autoridades federais. O governo americano afirmou que a ação faz parte dos esforços para combater a imigração ilegal por via marítima na região. E uma mulher de 25 anos foi presa em Castleberry, no condado de Seminole, na terça-feira, acusada de realizar procedimentos de preenchimento labial sem licença médica. Segundo as autoridades, Jaqueline Padilha Requena se promovia nas redes sociais como especialista no procedimento e atendia centenas de clientes. A investigação começou após uma paciente sofrer desfiguração nos lábios em decorrência de um dos tratamentos. De acordo com o Departamento de Saúde da Flórida, a suspeita não possui autorização para exercer a medicina no estado. Ela foi presa após uma operação com um agente disfarçado que marcou uma consulta para o procedimento. A suspeita responde por exercício ilegal da medicina e lesão corporal grave. As autoridades informaram que novas acusações podem ser apresentadas. E uma funcionária de uma creche em Fruitland Park foi presa acusada de negligência infantil. Segundo a polícia, na semana passada, uma criança pequena conseguiu deixar a área da creche e foi encontrada correndo pelas pistas da rodovia US 27, onde o limite de velocidade é de aproximadamente 80 km por hora. Motoristas pararam para evitar uma tragédia e conseguiram resgatar a criança em segurança. A funcionária Halle Russo, de 27 anos, apresentou versões diferentes sobre como a criança conseguiu sair do local. De acordo com o relatório policial, ela também afirmou que teria sido orientada a mentir sobre o ocorrido para evitar o fechamento da creche. O caso segue sob investigação. E o Walt Disney World vai restringir o acesso aos ônibus e barcos gratuitos que partem de Disney Springs. A partir do dia 28 de junho, apenas os hóspedes dos hotéis da Disney ou pessoas com reservas de restaurantes ou experiências poderão utilizar os meios de transporte. A mudança afeta as linhas de ônibus de Disney Springs e também os barcos que ligam o complexo a alguns resorts da Disney. Para embarcar, será necessário apresentar comprovação, como a chave do quarto ou a confirmação da reserva. Segundo a empresa, a medida já vinha sendo testada em períodos de maior movimento e também deve impedir o uso do sistema como forma de evitar taxas de estacionamento em outras áreas do complexo. Os rebeldes do ELN afirmaram que estão abertos ao diálogo com o próximo presidente da Colômbia, mas avisaram que vão resistir caso haja uma nova ofensiva militar. Os rebeldes do Exército de Libertação Nacional, ELN, na Colômbia, dizem estar dispostos a buscar a paz com o próximo presidente, mas também afirmam que podem resistir a uma nova ofensiva militar prometida pelo favorito de direita. Isso foi dito a Reuters pelo comandante da Frente de Guerra Ocidental do grupo, que se identifica como Yerson. Colombianos vão às urnas no domingo para escolher o sucessor do presidente Gustavo Petro, que não conseguiu fechar pactos significativos de paz. Seu aliado Iván Cepeda
promete diálogo, mas está atrás do advogado de direita Abelardo de la Espriella, que defende uma linha dura contra grupos armados. Para ambos, se quem chegar à casa de Nariño convidar ao diálogo e abrir esse espaço, o ELN sempre estará disposto. Caso contrário, continuaremos em confronto com quem chegar. Com mais de 6.000 integrantes, o ELN negocia com governos desde 1991, mas sem acordo final devido a divergências internas e posições rígidas. Quem estiver disposto a se sentar para buscar uma saída negociada para o conflito, nós atenderemos. Dito isso, não aceitamos nem permitimos que nos imponham uma paz que beneficie apenas um setor, ou seja, queremos que haja transformações reais e que a grande maioria da sociedade, que é o povo empobrecido, seja de fato beneficiada. Autoridades dizem que o grupo se financia com tráfico de drogas e mineração ilegal. Yerson negou envolvimento com cocaína, mas admitiu cobrar taxas de traficantes em áreas sob sua influência. Sequestros, chamados por ele de detenções econômicas, permanecem como fonte de renda. Ele também afirmou que o ELN ampliou território e capacidade militar, incluindo o uso de drones. Relatório de segurança visto pela Reuters indica crescimento de grupos armados no governo Petro. Yerson disse ainda que o grupo rebelde ficaria ao lado do povo em protestos contra um eventual governo de direita. E a Coreia do Sul vai flexibilizar as restrições para civis próximos à fronteira com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul vai aproximar sua linha de controle civil da fronteira com a Coreia do Norte, para dar mais liberdade de acesso aos moradores locais. O ministro da Defesa, An Gil-bak, disse nesta quarta-feira que a linha será movida, em média, cerca de 6 quilômetros. Ele afirmou que a mudança atende a pedidos antigos dos moradores e foi possível graças à melhoria da prontidão de defesa do país. As regulamentações das instalações militares no passado eram adequadas às condições da época, mas a realidade de hoje exige uma nova abordagem. A melhoria das regras sobre instalações militares se tornou necessária para responder ao ambiente de segurança em transformação e garantir condições que permitam às Forças Armadas se concentrarem em sua missão principal e em sua prontidão. A linha de controle civil atualmente se estende até cerca de 10 quilômetros ao sul da linha de demarcação militar, a fronteira estabelecida após a Guerra da Coreia. É necessária autorização militar para entrar na área. Segundo relatos, cerca de 20.000 pessoas vivem dentro da zona restrita e outras entram na área para atividades agrícolas ou trabalho. O governo liberal do presidente Lee Jae-myung implementou várias medidas para reduzir tensões com a Coreia do Norte. No entanto, Pyongyang tem mantido uma postura hostil em relação a Seul. A Grã-Bretanha anunciou uma das leis digitais mais rígidas do mundo. Estabelecendo algumas das restrições online mais abrangentes do mundo até o momento, Keir Starmer disse na segunda-feira que proibirá redes sociais para menores de 16 anos e imporá restrições a plataformas de jogos e transmissões ao vivo. O primeiro-ministro britânico declarou em entrevista coletiva que as amplas mudanças refletirão os valores do Reino Unido e ajudarão a proteger as crianças no ambiente online, ao mesmo tempo em que restringem o poder das grandes empresas de tecnologia. Além da proibição de sites como TikTok, Snapchat e Instagram, ele disse que tomará medidas contra serviços de jogos e transmissões ao vivo. No momento, estranhos podem entrar em contato com qualquer criança sem qualquer verificação. Pense bem nisso. Existe alguma situação no mundo offline em que você simplesmente deixaria seu filho se aproximar de um estranho? Starmer disse que o governo já tem os poderes para dar os primeiros passos sobre qualquer proibição, com regulamentações sendo implementadas até o final do ano e uma proibição em vigor por volta do segundo trimestre de 2027. Nos últimos anos, o Reino Unido tem endurecido cada vez mais sua abordagem em relação às empresas de tecnologia. O país está incentivando ou obrigando as Big Techs a implementarem verificação de idade, adaptar seus algoritmos e, mais recentemente,
impedir que crianças compartilhem imagens íntimas tiradas em celulares. No entanto, com uma crescente consciência sobre os riscos à saúde mental causados pelo tempo excessivo de tela das crianças, Starmer decidiu ir mais longe. E a notícia foi bem recebida por muitos. Não acho que as crianças precisam desse tipo de coisa agora, especialmente nessa idade tão jovem. Eu não tive redes sociais até os 16 anos. Eu amava a vida antes disso, e acho que muitas inseguranças que tive vieram de interagir com coisas online. Acho uma ótima ideia. Tenho um filho de 2 anos, então fico pensando no futuro. E acho que provavelmente é algo muito bom implementar essa proibição. O Reino Unido consultou professores, pais e jovens sobre as novas restrições. O governo recebeu mais de 116 mil respostas de responsáveis, adolescentes e do setor tecnológico. Mais de 83% dos pais disseram que os riscos das redes sociais superam os benefícios. Por outro lado, embora muitas famílias e políticos apoiem a proibição, alguns psicólogos e pesquisadores afirmaram não haver provas de que ela funcionaria. No próximo bloco, no Brasil News na Copa, Neymar não viaja com a seleção brasileira para a Filadélfia e está fora do duelo contra o Haiti. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Neymar não viaja com a seleção brasileira para a Filadélfia e está fora do duelo contra o Haiti nesta sexta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O atacante permanecerá em New Jersey, onde intensifica a reta final da recuperação física, utilizando a estrutura do hotel e da delegação e também do CT de Columbia Park. A expectativa é que o camisa 10 esteja em condições de voltar nas próximas partidas do Brasil. E a seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar o Haiti, mas Carlo Ancelotti preferiu manter segredo sobre a escalação. Neymar participou do aquecimento e treino com bola, mostrando evolução. E a tendência é que o Brasil entre em campo com mudanças pontuais e volte ao esquema 4-2-4, em busca da primeira vitória na Copa do Mundo após o empate na estreia com o Marrocos. O presidente da CBF, Sami Khedira, esteve presente no treino da seleção brasileira. Ainda na tarde desta quinta-feira, a seleção seguiu viagem para a Filadélfia, onde Carlo Ancelotti dará uma entrevista.
Em Boston, antes e durante e depois dos jogos, o FanFest reuniu torcedores do Brasil e Marrocos e até da Escócia, com muito bom humor, palpites e paixão pelo futebol. A reportagem é de Leandrinho Alves, da Rádio Insuperável. Depois de conversar com torcedores de diferentes países, uma coisa ficou muito clara aqui na FanFest de Boston. A Copa do Mundo vai muito além do futebol. É um evento que reúne culturas, idiomas e histórias diferentes em um mesmo lugar. Todos movidos pela mesma paixão pelo esporte. É o Leandrinho, né? E a torcida de Marrocos esteve presente aqui também na FanFest de Boston, no FanFest Festival aqui de Boston, né? Mas, quando eu falo torcida de Marrocos, tem uma coisa meio surpreendente aqui, porque você não é marroquino, né? Are you from Marrocos? Não, eu sou de El Salvador. Ah, e por que você escolheu torcer para Marrocos? Porque minha mulher é Marrocos. Eu tenho que torcer. Now, are you from Marrocos? I'm from Morocco, yeah. How was the game? I think the game was really amazing. Both sides were pressing really well, and I think it's a really good intro to the World Cup, and it's best teams so they get their best performance in. Do you think Morocco has any chance to be the champion on the World Cup? Honestly, probably I can see them going far because of their defense and their attacks. I just think they need to practice a bit more better, but their defense is really good. It can take them somewhere. I think Morocco got it. We won the AFCON. I think we got it. I think we have a really good chance. É o Leandrinho, né? Are you supporting Brazil or Scotland? Brazil tonight and Scotland all the other times. How about the score? What do you think is going to be the score today? I think Scotland will win 3-1. I think Brazil, hopefully they've scored just now. I don't know what's happened, but I hope they win as well. And then we'll go to Miami and then we'll have an absolute party! Escócia no Brasil! O que vocês acharam do jogo? A gente podia ter ganhado, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você fosse técnica da seleção, quem que você escalaria pro jogo? Meu Deus. Nossa, Gopini. Beleza, e o que vocês acharam do jogo? Foi, olha. Isso é muito alto. Ixi, Fala comigo. Cara, tem que ajeitar a mudança. A gente precisa do Hendrick. Do Hendrick e do Neymar, não tem como, não tem pra onde correr. Mesmo lesionado, faz história. O Neymar fazendo nada, né? Ô, Neymar. Olha lá. Ancelotti, chama o Yuri Alberto, pô. Tem que chamar. Tá aí os técnicos aqui da seleção brasileira. Pós-jogo, a opinião da moçada. Brasil 1-1, poderia ser mais? Batatinha? Mas isso não, bicho, que eu já tô uma batatinha, cara. Vai, Brasil! Vambora! Vai, Corinthians! Cruzeiro! Apesar de sediar a Copa do Mundo, muitos torcedores mexicanos afirmam estar sendo deixados de fora da festa. Centenas de torcedores mexicanos cheios de entusiasmo foram a um evento de FanFest na cidade do México para assistir à primeira partida de sua seleção na Copa do Mundo. Outros apaixonados optaram por ver os jogos em casa, como Eduardo Marim, que acompanha a seleção há anos. Ele disse que não tem condições de ir aos estádios nesta Copa. Se repite muito, mas é verdade. O sea, era como para o pueblo. Fala-se muito isso, mas é verdade. Era para ser do povo, para todo mundo. Você sempre ouve histórias de pessoas vendendo o carro, hipotecando a casa, fazendo o que for preciso para ir, né? E mesmo assim, essa Copa está muito cara, igual a Fórmula 1. Como se o futebol começasse a ser esporte de elite, e não do povo. Então sim, sinto que a vibração já não é a mesma. Então, isso sim, como que sinto eu que a vibra já não foi a mesma. Em 2018, Marim e 8 amigos pintaram um ônibus com as cores verde, branco e vermelho do México e viajaram da Alemanha até a Rússia em apoio a El Tri, apelido da seleção que vem da bandeira tricolor do país. O torcedor contou que o custo total de sua viagem à Rússia, incluindo ingressos para 3 jogos, foi de cerca de $5.000. No torneio deste ano,
Alguns torcedores pagaram esse valor por um único ingresso para a partida de estreia do México contra a África do Sul. Por esse e outros motivos, apesar de a Copa do Mundo retornar ao seu país pela primeira vez em 4 décadas, muitos mexicanos dizem se sentir excluídos. É o caso de Ricardo Arafat. Pensei que iam ser partidos equitativos em 3 partes. Achei que iam dividir os jogos igualmente entre os 3 países, né? No entanto, o fato de terem reduzido para 13 partidas me pareceu um grande insulto, porque, dos 3 países, México, Estados Unidos e Canadá, este é o país futeboleiro. Não há outro na América do Norte que seja tão apaixonado pelo futebol quanto este. Não há outro em Norte-América que lhe apaixone tanto o futebol como este. Para os negócios, as barreiras também são grandes. De bares a restaurantes, as restrições impostas pela FIFA fizeram com que as empresas tivessem de enfrentar um labirinto de limitações, incluindo taxas para transmitir toda a Copa do Mundo. Em um pequeno restaurante de bairro em Obrera, na Cidade do México, o gerente Julio Mendoza disse que pagar por um pacote comercial de TV nunca foi uma opção. A Copa está sendo no nosso país e era para nós mexicanos termos mais liberdade para vermos todas as partidas. Mas é assim, depende deles. As tensões também aumentaram devido a tentativas de embelezar a cidade-sede para os torcedores visitantes. Nos arredores de Monterrey, as autoridades ergueram muros ao longo das estradas que levam ao estádio e ao aeroporto, bloqueando a visão dos bairros pobres. Tais medidas deixaram alguns moradores revoltados, como San Juanita Barrera. Eles nos fecharam ainda mais, nos deixaram em situação pior, acho. Ficam nos cercando, não querem nos ver. Como a gente vive. Ora. Confira agora um giro de notícias da Copa do Mundo 2026. Antes do confronto entre Iraque e Noruega no Gillette Stadium em Boston, um problema na irrigação do gramado criou uma enorme poça d'água e protagonizou uma cena inusitada. Funcionários da FIFA correram para resolver a situação, mas alguns escorregaram e renderam momentos dignos de comédia. Depois da resenha, o campo foi liberado e a Noruega, liderada por Erling Haaland, atropelou o Iraque por 4-1. Sobre os funcionários que levaram os tombos, não houve informação oficiais, mas tudo indica que passam bem. 2 agentes da polícia surpreenderam os torcedores de Portugal em frente ao hotel da seleção em Houston. Em clima total de descontração, um dos policiais atendeu os pedidos da multidão e comemorou o estilo Cristiano Ronaldo, reproduzindo o icônico Siu. A cena arrancou aplausos, sorrisos e mostrou que a paixão pelo futebol consegue unir até quem estava ali para garantir a segurança do evento. Quem disse que mascote não tem fôlego? Canarinho Pistola do Brasil já chegou a Filadélfia e protagonizou uma cena digna de craque. Fez embaixadinhas enquanto subia a famosa escadaria do Rock Balboa. Entre turistas e torcedores, o símbolo da seleção brasileira mostrou irreverência, habilidade e colocou o clima da Copa nas alturas. Agora fica a pergunta: me diz, outro mascote que faria isso? E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.